Oi, pessoal, tudo bem, oitavo ano? Sentiram saudades? Eu senti falta de vocês esses dias. Então, vocês estão lembrados que eu disse na nossa última aula que hoje nós daríamos início, né, à nossa unidade 4 da apostila. Estamos chegando ao fim da apostila 3, né? Essa é a última unidade. Então, a unidade 4, ela vai falar sobre conto de mistério. Muito legal. Quem gosta de mistério? Ah, eu adoro. Adoro qualquer coisa de mistério. Então, nós vamos falar sobre conto de mistério. Esse é o gênero textual proposto nesta unidade. Então, vamos fazer aquelas anotaçõezinhas básicas, né? Que a gente está sempre anotando, principalmente início de conteúdo. Vocês podem anotar tanto lá na própria unidade 4, quanto no caderno de vocês. E aí, o que acontece? Essa aula de hoje, nós vamos fazer só essa parte teórica, que eu vou explicar para vocês o que é o conto de mistério, e eu trouxe também alguns exemplos de conto de mistério. E na próxima aula, nós faremos exercícios de interpretação de conto de mistério, perfeito? Então, vamos lá. Conto de mistério. Este é um tipo de narrativa que seduz pelo desconhecido e que surpreendente e fascina o leitor. Características. É um texto narrativo ficcional que tem por finalidade emocionar, entreter e dividir. Na verdade, não seria dividir, né? Seria divertir, né? Divertir. O locutor é um autor. O destinatário é o público em geral. Pode ser publicado em livros, revistas, jornais e sites na internet. Os temas são variados. O enredo é estruturado em introdução, complicação, o clímax e o desfecho. O texto é curto, condensado e apresenta poucas ações e tempos e espaço reduzidos. Então, essa aqui é a parte, acho que melhor chama a nossa atenção. Esse aqui, ó. O texto ser curto. Por que o texto curto? Porque trata de um conto, né? E os contos geralmente são pequenos, são curtos. Agora, cuidado com o que você tem de noção de pequeno. Por quê? Porque quando eu digo, né, curto é curto ou pequeno, é em relação às nossas histórias, às nossas narração, tá? Porque quando assim, você pode se deparar com um conto de 3 folhas e dizer assim, poxa, a professora disse que é curto, e 3 folhas não tem nada de curto. Mas a gente tem que fazer essa comparação. Isso eu já tinha explicado para vocês lá atrás, né, lá no início, sobre essa divisão de relação ao conto, tá? Então, cuidado com essa divisão de conto e crônica, perfeito? Porque conto realmente ele é menor, porém, tá? A gente só tem que fazer essa ideia de noção de menor, porque não é o menor de meio parágrafo, né? Ou de uma folha. É o menor em parâmetro a uma narração. Nós vamos estar, né, vendo no decorrer dessas aulas, nós temos essa semana e ainda a outra para trabalhar essa questão de conto, desse conto, né? E aí vocês vão ver que até na apostila tem maiores, assim, 3 folhas e meia. Mas você pode se deparar com uma. Nós vamos ver alguns bem curtinhos, né? E os outros que são curto, mas um curto um pouquinho maiorzinho, tá? Dando andamento. A narrativa se estrutura de forma a criar expectativa e suspense. Os ambientes são sombrios, noturnos, macabros, mórbidos, povoados por indivíduos melancólicos, pessimistas, sem perspectivas, decadentes. Apresenta geralmente o narrador, que é o protagonista. Geralmente emprega a variedade padrão da língua e os verbos no passado. Então, essas são as características que a gente vai trabalhar, tá? Então, dando início aqui, no iniciozinho que nós lemos, esse mistério, né? Por ele ser um conto, ele vai trabalhar com essa narração de ficção, né? Lembrando que é um conto de mistério, ele é trabalhado com ficção. Ele está aqui para emocionar, né? Para entreter e divertir o seu leitor, o seu público de um modo geral. Tá? Ele pode ser publicado em diversas coisas, ó, livros, revistas, jornais, até na internet, e tem uma variação
muito amplas nos seus temas. Dentro da estrutura do seu enredo, ele tem todo aquele enredo mesmo que compõe a introdução, o desenvolvimento, o desfecho, o clímax, que é a parte, temos também a complicação da história. Por se tratar, né, de mistério, esse mistério, os ambientes que ele vai ser propostos, vão ser ambientes que vão demarcar, né, sempre uma ideia de mistério. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com essa coisa de sombria, pessimista, tá? Lembrando disso. Vamos agora à parte que está aí na nossa apostila, que vocês podem destacar também, ou, né, apenas fazer as anotações. Passei, eu queria pegar aqui a caneta para marcar. Então, vamos lá, tratando da ideia de suspense, vamos saber o que é. O suspense é um efeito criado com base no emprego de determinados substantivos e adjetivos, a fim de despertar a curiosidade do leitor para conhecer os fatos de uma narrativa. Ele prende a atenção do leitor, criando uma atmosfera de incerteza. Também cria uma expectativa acerca de como ocorrerá o final da história. Então, o suspense, ele agrega, né? Tem a finalidade disso aqui, né? De despertar aquela curiosidade para o leitor, né? Mediante a história da narração. Então, essa parte de suspense, ela é muito boa, a gente vê, né? Tanto quando a gente assiste a um filme, quanto a gente lê um livro que tenha suspense, a gente vai lendo porque a gente está querendo desvendar esse suspense, né? Ou vai assistindo o filme exatamente com o impacto do desfecho dela, para saber o que vai ter. Então, a ideia do suspense é essa, principalmente de despertar essa curiosidade e de prender a atenção do seu leitor, ok? Então, vamos aqui às ideias do foco narrativo, né? Tem alguns alunos que têm algumas dificuldade em diferenciar o foco narrativo de primeira pessoa e de terceira pessoa. Partindo, então, aqui para este, de terceira pessoa, que pode ser dividido, ó, onde eu estou fazendo um xizinho, em dois tipos de narrador, tá? Que é o narrador onisciente e o narrador observador. E temos aqui também o foco narrativo de primeira pessoa, que ele vai ser transpor a esse aqui, ao narrador personagem. Então, vamos diferenciar a ideia da primeira pessoa e da terceira pessoa, tá? A primeira pessoa, que vai ser aquele narrador personagem, vai ser aquele narrador que vai participar da história. Por isso que ele é narrado em primeira pessoa. Então, o foco narrativo da primeira pessoa é ter esse narrador personagem, aquele que vai participar da história, ok? E o narrador com foco narrativo em terceira pessoa, que pode ser dividido em onisciente e observador. É aquele narrador que não participa da história, ok? Então, agora a gente só vai diferenciar nessa terceira pessoa, já que os dois narradores é aquele que não participa da história, o porquê que ele é diferente, né? Se ele tem um nome diferente, porque ele atua diferente. Então, a gente vai conhecer esses dois narradores, sendo que ambos são da terceira pessoa. Então, nós temos aqui, ó. Nesses casos, o narrador não participa ativamente dos fatos, limitando-se a narrar apenas situações que vê. Então, aqui, ó, o narrador em terceira, ele só conta o que ele vê. Aí temos, nesse foco narrativo, há dois tipos de narrador, o onisciente e o observador. O narrador onisciente conhece a história por completo, inclusive o pensamento e as emoções dos personagens, assim como o passado, o presente e o futuro dos acontecimentos. Então, o onisciente é aquele que conhece completamente, tá, a história, inclusive todos os pensamentos e emoções dos personagens. Já o narrador observador, ó, é aquele, ó, que não conhece toda a história. Ele não participa dela, apenas narra os fatos à medida que elas vão ocorrendo. Então, a diferença entre o observador e o onisciente é exatamente a seguinte: o observador,
ele não conhece nada, ele não conhece a história, ele não participa da história, ele apenas narra, diferente do onisciente. O narrador onisciente é aquele que conhece a história por um todo. Ele vem, né, acompanhando essa ideia do pensamento, das emoções dos personagens, ok? Então, esta é a diferença. E aí, o que acontece agora com o foco narrativo em primeira pessoa? Olha aqui a primeira pessoa com o que ele diz. Nesses casos, o narrador participa ativamente dos fatos, tornando-se também um personagem. Então, isso é muito bom. Eu vou destacar aqui. Ah, meu Deus, o que a tia fez? Vamos apagar. Aqui. Agora sim. Aqui. Também um personagem. Ou seja, ele participa, né? Ele é um personagem. Ele está dentro da história. Por isso que ele é a primeira pessoa. Sua maneira de contar a história é fortemente marcada por características emocionais subjetivas e nesse foco narrativo há somente um tipo de narrador, que é o narrador personagem, é este que participa da história. Ele é um personagem da história, ok? Foi? E aí ele diz, narrador, personagem, conhece toda a história e participa dela, assumindo a função de narrador protagonista ou narrador coadjuvante. Ok? Deu para diferenciar agora, conhecer a diferença entre o narrador, né, de terceira pessoa e o de primeira pessoa? Lembrando que lá no nosso foco narrativo de terceira, nós temos dois tipos de narrador, que é o onisciente e o observador. O observador, ele não conhece a história, ele não participa da história, ele apenas narra os fatos. Já o onisciente, ele conhece a história, né? Inclusive, tudo que for de pensamento e emoção dos seus personagens. Então, a gente vê essa diferenciação desses dois tipos de narradores de foco narrativo. Já o de primeira pessoa, o foco narrativo, ele é o narrador personagem, é aquele que participa da história. Muito bem. Agora, sem nenhuma dúvida, vamos para o próximo passo. Nós estamos aqui no enredo, né? Trabalhando a primeira parte, que é a apresentação. Corresponde ao início da história, momento de apresentação dos personagens, do espaço e do tempo. Já o nosso desenvolvimento, que é a complicação, ele diz, é intervalos de tempo em que as ações são desenvolvidas, em que a história vai se desenrolar. Momento em que ocorre o conflito ou a complicação dos acontecimentos. Então, ali, no nosso desenvolvimento, a gente tem um conflito da história, né? Que é a complicação de todo o enredo. Já o nosso clímax, que é o nosso clímax, ele é o momento de maior tensão da narrativa, o qual exige uma solução ou um desfecho. Então, é aquele momento chave, né? Aquele momento marcante. Quando a gente está lendo uma história ou a gente está assistindo um filme, tem aquele momento marcante. Então, esse é de maior tensão. Então, esse é o momento do clímax da história. Já o desfecho, né? Que é ali o momento final, ele é o momento em que se observa a resolução do conflito por meio das ações dos personagens. Então, ali a gente conhece o final da história, né? Aquele conflito que foi demarcado lá no desenvolvimento, ele tem o seu ápice ali, né? Ele fecha esse conflito, ele resolve o conflito, e aí a gente tem o nosso desfecho. Aqui é só para dar uma atenção, porque nós vamos entrar nos exemplos, né? Então, cada exemplo, cada história tem uma imagem anterior que remete a esse conto de mistério. Então, aqui é um olha que vem por aí. Que vem, ó. O nome da história é Perseguição, de Paulo Andrade. Meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar porque havia saído tão tarde do emprego, quando ouvi uns passos atrás de mim. Caminhei mais depressa, sem olhar para trás.
Comecei a tremer e a suar frio, o coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. Virei depressa. Não havia nada além de sombras. O meu medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo seguido por algo sobrenatural. Corri desesperadamente. Parei na minha primeira esquina, ofegante. Olhei novamente. Nada. Continuei a andar, tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar à minha casa. Jamais tranquilo. Parei, finalmente, em frente à minha porta. Peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo, devido ao susto e à corrida. Quando a girei, a porta não abriu. Provavelmente meus pais já estavam dormindo. Procurei minhas chaves em todos os bolsos que tinha. Não encontrei. Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto. Não conseguia manter-me de pé. O mundo girava vertiginosamente. Tentei gritar, mas a voz não veio. Aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Juntei, então, todas as minhas forças e, num movimento brusco, caí da cama e acordei. E aí? Vocês iam imaginar que no final da história era apenas um sonho? Não, né? Parecia realmente, né, que ele estava sendo perseguido por alguém que, na verdade, ele não via, ele chegou a achar que era alguém sobrenatural e que, na verdade, ele acabou descobrindo que ele estava dormindo. Viu? Uma ideia de suspense com um desfecho. Esse aqui é um outro, ó, um outro conto. Temos imagens, né? Parece uma rua, dois homens. Vamos ver o que está acontecendo aí. Esse aqui é um conto de mistérios, pontos preta. Então, vamos lá. Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, olha o início desse conto, olha a imagem. Percebam? Vamos ver o que está acontecendo. Caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à guisa da senha. Parou debaixo do pós, acendeu um cigarro e soltou a fumaça em 3 baforadas compassadas. Imediatamente, um sujeito mal encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me, foi a ordem dada com a voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado e ele, a uma distância de 10 a 12 passos, entrou também. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral, mas o homem que ia na frente olhou em volta. Certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada onde, no centro, via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba descrescida, roupas humildes e ar de agricultor parecia ter medo do que ia fazer. Não hesitou, porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: "É este." O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Um aceno de cabeça foi a resposta. Enfiou a mão no bolso. Tirou um bolo de notas e entregou ao parceiro. Depois virou-se para sair. O que entrara com ele disse que ficaria ali. Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando alcançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e meia hora depois entrava em casa a berrar para a mulher. "Julieta, ó Julieta!" Consegui. A mulher veio lá de dentro, enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. O marido colocou o pacote sobre a mesa, no ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguiria mesmo. Ali estava 1 quilo de feijão. Então, percebam, né, a ideia, o enredo desse conto. A gente começa com um ar de suspense entre, né, dois homens e esse suspense ele vai decorrendo, né, porque vai se passeando no caminho de um beco, né, um segue o outro, entra numa porta,
onde chegam num ambiente onde tem fumaça, um cara entrega um pacote, o que você vai pensando com relação a isso, né? Ele paga o pacote, vai embora quando chega 1 quilo de feijão, para você ver o desfecho. Agora, olha esta imagem, meio sombria, né? O que será que vem dessa história? Vamos lá. O mistério assustador. Numa pequena cidade do interior havia um mistério nunca revelado. Todos os moradores tinham medo e andavam apavorados. Trata-se de uma pequena casa abandonada, onde morou um antigo prefeito da cidadezinha. Após a sua morte, os moradores passaram a ouvir estranhos barulhos de sua casa. Gritos, portas se batiam, eram alguns sons que todos ouviam se aproximar da casa. Certo dia, 2 compadres resolveram entrar na casa que intrigava todos os moradores da pacata cidade. Logo que se aproximaram da casa, começaram a ouvir barulhos de portas batendo. Os 2 ficaram muito assustados, mas não desistiram e entraram na casa. Perceberam que o barulho vinha do quarto. Então, subiram as escadas em direção ao quarto. Respiraram fundo, criaram coragem e abriram a porta. Mas não havia nada lá dentro. Os 2 compadres resolveram andar por toda a casa. Os barulhos continuavam cada vez mais altos. Eles entraram na biblioteca, a porta se fecha e eles ficam paralisados com aquilo que veem. Eles soltam um grito de horror, que é ouvido por todos da rua. Desde esse dia, nunca mais se viu esses 2 compadres. E a cidade, que tinha um grande mistério, passou a ter dois, para o terror de todos os moradores. Bem, e essa história, né? Essa história, ela mostra realmente todo um mistério. Por quê? Porque você tem uma casa abandonada, né, numa cidadezinha, que morava um prefeito. Quando 2 pessoas vão para casa, dão um grito de horror, some, nunca mais aparece, né? A cidade agora passa a ter 2 mistérios. O da casa e o das 2 pessoas que sumiram depois que entraram na casa, né? E ficaram assustados. Então, é bom vocês perceberem toda esse movimento, né, de história, de desfecho. Você acaba vendo um suspense no decorrer da história e no final acaba, né, sendo revelados e às vezes não é nada demais. Percebemos também o tamanho, né, da história. E eu quero que vocês percebam também, dentro dessas 3 histórias que nós lemos, que todas elas têm essa estrutura do enredo, né? Você tem lá um foco narrativo, e percebemos que as 3 acabam tendo um foco narrativo de terceira pessoa, temos a introdução, temos o desenvolvimento, dentro desse desenvolvimento você tem a complicação, você tem o clímax e você tem, né, uma conclusão. Então, com personagens, né? Isso é bom vocês perceberem que acontece dentro do conto de mistério todo esse embate, todo esse enredo, ok? Nós vamos continuar trabalhando esse conto de mistério no decorrer das nossas aulas, né? Na próxima aula eu vou trazer atividades de interpretação de texto, para depois não começarmos a trabalhar as interpretações da apostila, tá bom? Então, ó, um beijo grande. Sentirei saudade, mas eu já estou de volta, tá bom? Então, na próxima aula, não será atividades da apostila ainda, tá, pessoal? Será atividades extras, interpretações de texto extras que eu vou trazer. Se quiserem ficar com o caderno na mão, é bom que vocês vão respondendo no caderno e depois vocês só conferem a resposta. Ou podem fazendo junto comigo, tá bom? Beijos grandes e até a próxima. Tchau, tchau!